Gente, mais uma segunda-feira eu estou aqui para trazer uma palavra ao seu coração e hoje eu gostaria de falar com você sobre constância. Na verdade, essa é uma palavra ou um adjetivo que tem se faltado para muitas pessoas, não só em projetos pessoais, mas principalmente em sua vida pessoal com Deus. É isso que nós vamos pensar nesses minutos. Fique comigo que com certeza essa palavra vai falar com você. E se ela assim o fizer, não deixe de compartilhar com alguém, de deixar seu comentário, de deixar o seu gostei, para que esse vídeo ganhe engajamento. Deus abençoe a sua vida. Palavra do Senhor, na carta que Tiago nos escreve, no capítulo 1, a partir do versículo 5 até o versículo 8, diz assim: E se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lhes lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Quando Tiago está nos escrevendo essa passagem, essa carta que é riquíssima, ele vai nos falar da nossa vida pessoal com Deus, no sentido de acharmos um ponto de equilíbrio. Quando Tiago fala sobre sabedoria, e é justamente o que nós começamos lendo no versículo 5, ele vai pedir para que a gente possa pedir isso a Deus, sabendo que o nosso Deus é um Deus bom, e nunca lhes impropera alguma coisa, ou seja, nunca retém nada. E o interessante é que nesse versículo 5, Tiago ainda diz que Deus não nos lança isso em rosto. Ou seja, quando nós pedimos alguma coisa, Deus não é como um ser humano que vai lançar aquilo de volta sobre a nossa cara, como a gente diz, né? Aquela expressão que a gente usa: fulano está jogando na minha cara porque me ajudou. Deus jamais fará isso. E aí ele começa falando sobre essa marca daquelas pessoas que têm fé, que é a constância. Então o que Tiago está nos falando é nada mais, nada menos do que uma marca daquelas pessoas que possuem fé, que possuem um ânimo constante. Inclusive, no versículo 8, Tiago vai dizer que o homem que tem dúvida no seu pedido é um homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. É interessante a gente fazer essa rápida análise que quando Paulo está escrevendo Romanos, no capítulo 5, versículo 2, ele vai dizer que nós recebemos pela fé a graça de Deus. É pela fé que nós temos acesso aos tesouros da graça. Em uma outra carta, que é Efésios capítulo 2, no versículo 8, Paulo vai dizer assim que nós recebemos a salvação mediante a fé e não simplesmente pelas obras. Uma marca daquelas pessoas que alcançam o favor, a graça, a bênção, o milagre, a provisão de Deus é justamente a questão da fé. E a fé ela sempre vai resultar na constância. Pessoas que já tiveram o seu coração modificado por uma nova natureza em Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus, alcançam esse ponto de equilíbrio. E não mais são pessoas de ânimo dobre, que uma vez estão apaixonadas no seu relacionamento com Deus, que ora estão querendo buscar a Deus de todo o coração, querendo abraçar a Deus com toda a sua vida, com toda a sua alma, e outras horas já não querem mais buscar a Deus. Nós precisamos entender que só alcançam o favor de Deus, só alcançam o milagre de Deus aquelas pessoas que têm um coração constante em sua presença. É isso que o apóstolo Tiago está dizendo aqui nesse texto. E o interessante nessa questão da fé é que a fé é a marca de quem anda com Deus. Quando o escritor aos Hebreus está escrevendo no capítulo 10, versículo 38, ele diz: o justo viverá pela fé. Em uma outra passagem, que é o capítulo 11, versículo 6, a palavra do Senhor vai dizer que é necessário que aqueles que buscam a Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador é a figura daquele que recompensa, daquele que dá boas dádivas. A marca que Deus espera encontrar no nosso coração é uma marca de constância. Existem muitas pessoas que, por causa das suas decepções pessoais em seus relacionamentos interpessoais, passam a levar a mesma marca da desconfiança para o seu relacionamento com Deus. Pessoas que foram feridas ao longo da sua caminhada da vida, pessoas que tiveram um machucado exposto por alguma outra pessoa. E aí eles pegam essa mesma perspectiva e levam para o seu relacionamento com Deus. Nós precisamos entender que
O nosso Deus, Ele é um Deus perfeito. O mesmo Tiago vai dizer que em nosso Deus não há sombra de variação. O escritor aos Hebreus vai dizer que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. O que significa que Ele não muda. Você não pode pegar o padrão de relacionamento interpessoal que você desenvolve com as pessoas e levar isso para com Deus. Porque decepções nós sempre teremos, principalmente em se tratando com pessoas. Não pense que o seu Deus vai decepcionar com você. Muito pelo contrário, somos nós mesmos que decepcionamos o nosso Deus. Mas Ele jamais nos imputa isso, porque ainda nós vivemos em um tempo chamado graça. E o que é a fé? A fé pela palavra de Deus nada mais é do que uma convicção. E essa convicção vai levar você para o próximo nível do seu relacionamento com Deus, constância. Talvez você fazendo uma autoanálise nesse momento é justamente isso que tem impossibilitado você de crescer um pouco mais na sua intimidade com Deus, encontrar uma constância. É interessante a gente observar que nós não conhecemos o coração de ninguém e nem o nosso mesmo. Inclusive Jeremias, indagando, o próprio Deus vai dizer: quem conhecerá, quem esquadrinhará o coração do homem? Aí Deus responde para Jeremias: sou eu quem esquadrinho o coração, para dar a ele conforme o que está no seu coração. Deus sabe da verdade. É interessante a gente sempre parar para observar que o incrédulo, ele sempre vai colocar em dúvida a soberania de Deus. Mas quem realmente tem uma fé e resulta em constância, vai acreditar em Deus. A crise vai bater na sua porta, mas você vai estar firmado em Deus, porque você já encontrou em Deus uma constância verdadeira. Uma fé que não é baseada pelo que acontece no exterior, mas uma fé que é baseada naquilo que Ele já fez no seu interior. E isso vai levar você a não ter passos errantes, mas um passo seguro, rumo àquilo que Deus tem para a sua vida. Qual é o segredo, qual é a ponte então, para que nós possamos obter algo a mais da parte de Deus? É encontrar um ponto de equilíbrio através de uma constância, uma fé verdadeira e genuína em Cristo Jesus. E que o Senhor Deus possa levar você para um novo patamar de relacionamento através de um coração convicto e que tenha constância no seu andar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa semana possa ser abençoada e que a bênção de Deus possa estar como companhia diária sobre você e sobre toda a sua casa. Em nome de Jesus.